na santa paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus? Jesus, irmão, está muito feliz com você também, tá? Porque você está na casa de Deus, está adorando a Ele. E aí, irmão, salve os irmãos na santa paz de Jesus. Quem está feliz com Jesus? Jesus, irmão, está muito feliz com você também, tá? Irmão, eu estava lendo uma passagem aqui, linda, 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 maravilhosa. Os irmãos não vão acreditar, que passagem linda é essa? Sabe qual é que é? Irmão, é a passagem de Ruth. Ruth é uma passagem muito linda. A passagem de Ruth, irmão, ela acontece em muitas mulheres de hoje em dia, mas muita mulher está passando o que Ruth passou. Noemi e Orfa, as três. Noemi, a sogra, Orfa e Ruth. Estas três moças, irmão, é três profetas de Deus, três mulheres de Deus. Essa história aqui que eu li, ela é linda. Isso, irmão, está acontecendo em muitas mulheres de hoje em dia. Muitas mulheres. Eu creio que se alguém não achar essa história bonita e linda, sinceramente, essa pessoa é muito, sei lá, muito estranha. Que é uma história linda, irmão. Passagem de Ruth. A Bíblia vai dizer, irmão, aqui, que no tempo em que Israel passava fome, deu uma fome em Israel tão grande na região de Judá, que um homem chamado Abimeleque e Noemi resolveram sair da cidade e ir para Belém, cidade de Belém. E eles foram para Belém e passaram ali 10 anos. A Bíblia vai dizer, irmão, que Abimeleque, ele morre. E ele deixa 2 filhos. O nome dos 2 filhos é Malom e Queleon. Os 2 filhos que Abimeleque deixa com Noemi. E a Bíblia diz que esses 2 filhos ele casa com 2 moças. Uma delas é Orfa e a outra é a Ruth. Malom e Queleon casa. O Queleon casa com Orfa. E o Malom casa com Ruth. E agora fica Malom, Queleon, Ruth, mulher de Queleon, e Orfa, mulher de Malom. Os 4 em uma casa só. E Noemi é a viúva de Abimeleque. E a Bíblia diz, irmão, que ali ele passa 10 anos. E Malom e Queleon morre. Chega a morrer os 2. Agora fica viúva Noemi, né? Orfa, nora e Ruth. As 3 mulheres numa casa. Viúva. E ali, irmão, Ruth e Noemi fica sabendo que na região que ela estava, que ela morava antes, cidade de Moabe, estava muita alimentação. Tinha muita alimentação. E era na terra que ela já estava anteriores, né? Ela passa 10 anos em Belém agora fica um pouco meio triste. E agora ela volta para a cidade de Moabe, que ele já vinha, né, de lá. E a Bíblia vai dizer, irmão, que ela chega a se aprontar, Noemi e Orfa. A Orfa, né, e a Ruth. Ela chega a se aprontar e fala: minha nora, você vai viajar, porém eu não vou ficar aqui, eu vou com a senhora. Aí Noemi falou assim: não, volte para a casa de seu pai, porque os seus maridos já morreram e agora eu vou voltar para a cidade de Moabe, a cidade da minha família. Eles moram lá. Porém, irmão, a Orfa falou assim: não, nós vamos com a senhora. Aí começou a chorar bem alto. E aí Noemi falou: não faça isso. E a Ruth falou assim: ó,
Noemi, aonde a senhora for, eu vou. Aonde você morar, eu moro. Aonde você for adorar a Deus, eu adorei. Aonde você se enterrar, eu me enterro. Aonde você for, eu vou. Irmão, a Bíblia diz aqui que Orfa e Ruth eram duas pessoas boas, duas pessoas de Deus. Noemi amava elas, as suas noras, amava elas. Essas três aqui, a Bíblia relata que eram três mulheres de Deus, três pessoas boas, três pessoas lindas, humilde é maravilhosa. Que a própria Noemi falava: vou morrer de saudade de vocês, eu vou viajar. As duas, Noemi fica triste porque ia deixar as noras. E aí Noemi falou assim: porém, vocês querem ir comigo? Vocês acham que eu vou casar de novo e dar filho para vocês casar de novo? Eu já estou velha. Noemi falou, irmão, assim, porque gostava muito delas e não queria que ela casasse com outros os homens, né? Então elas pensavam assim, que Noemi ia casar e ter filho, ia esperar o filho crescer para poder Orfa e Ruth casar com os filhos. Porém, irmão, Noemi estava enganada. As noras gostavam dela de verdade. Tá vendo? Muito caso na nossa família. Três pessoas boas, né? Morreu Abimeleque, morreu Mailon e Queleon. E agora só ficou as noras, só as viúvas. E as viúvas gostavam tanto de Noemi que ele queria ir com ela para a viagem. Porém, mal sabia Noemi e Ruth e Orfa o que Deus estava preparando na cidade de Moabe. A Bíblia diz, irmão, que Noemi tinha um parente que era rico. Esse parente ele era rico e não sabia que ele era rico. Eles não sabiam que ele tinha enricado antes. Tinha um parente chamado Boaz, que ele era rico na cidade e ele tinha muito empregado. E naquela época ele tinha plantação de milho e feijão, só que estava na época da colheita do milho. E a Bíblia diz, irmão, que ele volta Noemi e Ruth. A Orfa, que é o nome da outra nora, queria ir, né? Mas Noemi falou: não, fica em casa. Porém, a Ruth persistiu tanto. Ruth persistiu tanto para ir com Noemi, que Noemi deixou. Falou: ó, onde o seu Deus estiver, eu estarei. Onde você morreu, eu me enterro. Aonde você for, eu vou. Não vou largar a senhora por nada. Então Ruth foi persistente. É por isso que conseguiu a vitória. Ele chegou na cidade de Boaz. Tem que ser persistente, irmão. Se alguém falasse para você: não vá, você falou: eu vou. Se alguém falou assim: eu não vou naquele emprego, eu vou. Seja persistente com a sua bênção. Você vai ver aqui o que Ruth ganhou, sendo persistente e sendo honesta e sendo sincera com a sua nora, com a sua sogra, Noemi. Noemi também fala que é uma mulher de Deus. A Bíblia diz que Noemi foi com Ruth, cidade de Moabe. E ali, irmão, o Boaz era o dono de algumas terras e era rico. A Bíblia fala que ele era rico aqui. E Ruth ficou sabendo que tinha uns empregados que estavam trabalhando para Boaz. E Noemi falou assim: não, vai cantando. Quando os empregados estiverem catando milho no caminho, você apanha algumas espigas que cair e você vai cantando atrás. Vai cantando atrás. E a Bíblia diz, irmão, que Ruth foi atrás dos empregados de Boaz. E ela foi cantando, catando as espigas. Olha só a humilhação. Uma moça bonita, linda, por cima ainda casada com família do patrão, porque Noemi a Bíblia diz que era parente de Boaz, que é o dono das terras dos empregados. E agora
Noemi ficou em casa e a Ruth foi apanhando espiga de milho caindo no chão e cantando música. E os empregados ficou olhando para Ruth. E aí a Bíblia diz, irmão, que ela caminhou tanto que chegou numa das terras de Boates, que era parente de Noemi, sua sogra. Olha só que coisa linda. A Bíblia vai dizer, irmão, aqui que quando Ruth chega numa das terras de Boates, o patrão vê Ruth e fala para os empregados: quem é essa moça? Quem é essa moça? É a moça que está cantando, apanhando espiga, tão humilde, tão simples. E aí os empregados falam bem assim: ela é uma moça que chegou aí, ela é sogra, ela é sogra da Noemi, que chegou agora de viagem. Ela era casada com o filho de Noemi e ele morreu e ela ficou viúva. E ela veio cantando, apanhando espiga de milho. E aí, irmão, Ruth ficou lá. E aí Boates falou: você é de Belém. Estava trabalhando lá. Aí ela fala assim: não, eu sou nora de Noemi, nós chegou de viagem. O Abimeleque, esposo dela, morreu, o meu esposo, Mailon, e o Queleon morreram. E nós, na nossa terra, estava com falta de alimentação. E Noemi ficou sabendo que aqui tinha algumas coisas, algumas plantações, e trouxe nós para cá. E aí eu não estava em casa, e aí Noemi mandou eu vir catar espiga de milho. E aí eu inventei de cantar música. Inventei de cantar umas músicas cantando as espigas de milho no chão. E os empregados viram e falou para você. Falou: Noemi, aí o Boates, né, irmão, que é o dono da terra, que é o patrão. Falou assim: você sabia que Noemi ainda é família nossa família aqui. Conversou com o Boates, e aí Boates falou: Ruth, eu fiquei sabendo da sua história, que você foi tão boa com a sua sogra Noemi. Eu sei toda a história. Vem aqui, fique trabalhando comigo. Venha, como um pedaço de pão. E Noemi falou: mas quem sou eu? Quem sou eu? O Senhor está sendo tão bom comigo, está sendo tão misericórdia comigo. Eu vim aqui só catar espiga de milho do chão, e o Senhor já está me dando, recebendo comigo, já está me dando um trabalho, já está me dando pão, está me dando alimentação. E aí, irmão, o patrão falou: não, Noemi é minha família, e eu sou responsável a ela. Ela agora está aqui, mas eu sou parente dela, eu tenho que ajudar ela, eu sou responsável por vocês. Aí, irmão, que história linda, não é essa? Aí a Ruth ficou ali com o seu patrão, não era pratão ainda, né? Patrão. Ela foi de abiúda, apanhando espiga de milho, né? Só que ela não sabia que Boates era parente de Noemi, sua sogra. Aí o patrão falou: minha filha, vem aqui, você já comeu? Falou: não. Aí deu pão para ela, deu salvado para ela e falou assim para ela: você agora não vai apanhar espiga do chão, você vai trabalhar comigo. Você agora vai trabalhar aqui. Eu vou pôr você para trabalhar no meio dos meus empregados, minhas parentelas. E aí, irmão, o Boates até aí não contou quem ele era, mas ele já sabia que ela era parente de Noemi, sogra de Noemi, que era parente dele. Só que aí, quando Ruth, o patrão foi tão bom com ela que ela ficou admirada.
E o patrão já era um pouco velho, já era velho. Ela era nova, ela era uma moça nova, que era casada com a filha de Noemi, né? E ela tinha mais ou menos uns 30 anos, ele já tinha uns 50, só que ele era rico, né? Boaz era rico. E aí, quando Ruth chegou em casa, conversou com Noemi e falou: Noemi, eu encontrei um homem, ele foi tão bom comigo, dono de uma roça, eu fui cantando, apanhando as espigas de milho, e entrei em umas terras de um homem chamado Boaz. E ele foi tão bom comigo, parou de mandar eu apanhar a espiga de milho, mandou eu trabalhar com os empregados, normal, e me deu tanta espiga de milho, mandou eu catar a espiga de milho tudo que eu quisesse, e para trazer para casa. Tá aqui, ó, um monte de espiga de milho. Ele trouxe um monte, sacola cheia, né? Um saco cheio de milho que trouxe de lá. Naquela época, irmão, lá, ele estava passando necessidade naquela época, né? Não tinha emprego, né? Eram umas viúvas sem renda nenhuma, né? Porque tinha morrido todo mundo, né? Tinha morrido o marido e os filhos. Tava todo mundo, tava duas moças morando numa casa sem renda nenhuma, né? Lá na cidade de Moabe, né? Tinha Boaz, que era o dono, e tinha Moabe. E aí, irmão, quando ela chegou na casa de Noemi, falou tão bem. Aí Noemi falou assim: Ruth, você tá sabendo que Boaz é meu parente? Ela falou: sério, não sabia. Pois aquele homem foi tão bom comigo, ó, me deu selvada, me deu pão, mandou eu catar espiga de milho da roça dele, mandou eu encher o saco e levar quanto quisesse. E ainda falou que eu ia trabalhar com os empregados dele, com as mulheres dele. Aí Noemi ficou tão alegre, Noemi e Ruth ficou tão alegre, porque chegou lá sem renda nenhuma, sem emprego, com fome, com tudo, e do nada já encontrou um patrão. Olha como Deus é bom, irmão, como compensa você ser uma pessoa boa. Ó, a história de Ruth e Noemi e a outra mulher que ficou, né, que era a sogra, Orfa, viviam, a Bíblia diz que ela vivia honesta, respeitava o marido, sabe, eram pessoas boas. Como compensa ser pessoas boas? Quem é pessoas boas, irmão, só tem recompensa, só encontra pessoas boas também. Olha só, Noemi gostava tanto da sogra que olha só o que foi que ela falou bem assim, ó, esse homem chamado Boaz, ele é solteiro, ele não tem mulher, e ele é rico, ele ainda é meu parente, porém eu não posso ter mais filho, né, que eu já sou velha. Você vai fazer o seguinte: quando Boaz estiver na roça trabalhando, ele gosta de dormir em uma casinha lá, amanhecer a noite lá, né? Porque é na roça, fizeram uma casa na roça. Naquela época, eles tinham a sua roça e dentro da roça eles faziam uma casinha para dormir. E muitas das noites eles dormiam lá, tinha a sua casa na cidade, só que algumas noites eles dormiam na roça para colher os plantios, né? Tomar de conta, né? Juntar. Aí ficava tarde da noite e eles dormiam na casinha lá, casinha de trabalho. E Noemi falou bem assim para Ruth: ó, Ruth, quando Boaz estiver trabalhando, hoje ele vai dormir lá, porque ele é meu parente, ele é parente do meu marido, né? E ele é parente bem próximo do meu marido. E quando ele estiver dormindo, você vai, deita nos pés dele. Quando ele estiver agarrado no sono, você vai lá, deita nos pés de Boaz. Noemi pensava assim, que Boaz era solteiro, né? Que poderia que ele casasse com ela, né? Casasse com Ruth. Ruth era solteira, né? E pobre, bem pobre, só que era nova. Boaz era velho, só que era rico, né? E Noemi queria dar um marido para Ruth, que gostava muito dela. Só que Boaz, irmão, já sabia da história de Ruth e Noemi, e a outra que tinha ficado, Noemi falava muito bem de Ruth, e o Boaz ficou sabendo da história, que ela era uma pessoa boa, tinha respeitado, sabe, tinha ficado viúva, era uma pessoa ótima, né? Ficou sabendo da história dela, que era uma pessoa muito boa, sabe, moça muito de Deus, né?
Só que aí quando Noemi mandou Ruth dormir, Ruth falou bem assim para Noemi: olha, eu vou fazer tudo que a senhora mandar. Então quando ele estiver dormindo, eu vou lá, deito nos pés dele, né? E deixa Deus trabalhar. Olha só, irmão, que história linda. E a Bíblia diz, irmão, que Ruth foi quando Boaz estava dormindo na casinha lá. Ruth chegou, deitou nos pés de Boaz. Boaz não era dono da fazenda, é rico. A Bíblia dá ele aqui como rico. E aí ele se acordou, né? Se acordou de manhã. De manhãzinha ele se acordou. Quando olhou para os pés, estava Ruth lá. Ele levou até um susto, né? Que nunca tinha acontecido isso na vida dele, né? De uma moça nova tá deitada nos pés dele. E aí quando ele se acordou, ele olhou e falou: moça, quem é você? Aí ele falou assim: eu sou o seu empregado, a sua empregada. Ah, você é a sogra de Noemi, que é parente nosso? Ele falou: sou. Aí ele falou: não, fica aqui comigo, que você não vai se arrepender. Tudo que você pedir, eu lhe dou. Só que ele falou assim, ó: porém, você podia casar com uma pessoa nova, novinha, mas você não escolheu uma pessoa nova, você escolheu uma pessoa de idade. Porque ele falou isso, irmão, porque Noemi era novinha, né? Tinha no máximo 30 anos. E ele já era velho, tinha de 50 para cima, né? Então a idade era muito grande, só que ele falou isso. E ele falou bem assim, ó: porém, eu sou responsável a vocês, porque a sua sogra é minha família, próximo, bem próximo. E por isso que eu sou responsável a vocês. Porém, você veio aqui e você não vai se arrepender, porque eu vou fazer tudo o que você pedir. Boaz falou bem assim, moço, para Ruth, irmão. E aí Ruth falou assim, não, mas eu sou família sua ainda, mas é Noemi, né, que é família. Porém, eu não sou família ainda, né? Sou só parente de Noemi, que é sua família. Aí, irmão, Raquel, Ruth e Noemi falou assim: Ruth, você pode acreditar em uma coisa, Boaz vai resolver isso ainda hoje. Irmão, naquela época, quando o marido morria, deixava algumas terras, e Abimeleque, parente de Boaz, tinha saído daquelas terras, mas tinha deixado umas terras lá. Tinha umas terras lá, que o país estava com fome na época. Por isso que ele foi para Belém, né? Para Belém da Judéia. E depois voltou, né? Para Boaz, né? Moabe. Depois ele voltou para Moabe. Só que em Moabe ele tinha umas terras lá. Tinha deixado umas terras lá, da família. Só que quando Noemi e Ruth voltaram, as terras ficou lá, só que elas não podiam trabalhar, porque ela estava sozinha. Não tinha dinheiro, né, para plantar, não tinha nada. Só tinha as terras lá paradas. Só que aí Boaz sabia que Noemi tinha essas terras. E ela estava vendendo a terra, porque não tinha como rendar. Tinha que ter um marido ali para trabalhar para eles, que naquela época as mulheres não trabalhavam assim, sabe? Era mais, tinha que ter um marido para trabalhar. E estava viúva, Ruth e Noemi. E aí Boaz, irmão, foi lá, convocou o outro parente de Noemi, foi para a cidade, encontrou com outro parente e fez a seguinte pergunta. Falou: a Noemi veio da cidade de Belém, está sozinha aqui, Abimeleque morreu, tem umas terras deles aí, e ela veio ele e a nora. Veio a nora aí de Mailom, e eles morreram, os dois. Porém, uma ficou lá
em Belém, e a Ruth veio sozinha com a Noemi. E eu tô com a seguinte pergunta aqui, ó. Se você pegar essa responsabilidade, eu pegarei. Aí Boaz falou bem assim, o outro parente de Noemi, falou, ó, se você comprar essas terras de Noemi, também tem que, a lei era assim, também tem que casar com Ruth, porque quem vai ficar trabalhando nas terras? Não tem, a mulher não trabalha na terra naquela época, é o homem. A pessoa que comprar a terra tem que casar com Ruth, que é para ficar da mesma família, as terras. Compra as terras e ainda casa com a Ruth, né? Porque as terras de Noemi. Então as terras tinham que ficar da mesma família. Naquela época era proibido outras pessoas comprar terra. A escolha era da própria família, comprar a própria terra, para a terra continuar de descendência em descendência. Aí, irmão, o parente de Noemi falou assim, não, fazer o seguinte, eu não vou tomar essa responsabilidade não, porém, se você quiser tomar, Boaz, essa responsabilidade de comprar as terras, pode comprar, que eu não quero não. Aí o outro parente não quis pegar a responsabilidade. Aí Boaz falou, então, vamos fazer uma aliança, vamos chamar todo o chefe da cidade e vamos fechar aqui. E vamos conversar com todo mundo para ficar escrito que eu vou comprar as terras e vou casar com Ruth. E aí todo mundo chamou os médicos da cidade, né? Os grandes da cidade. Falou, ó, tá de prova que eu compro as terras do ex, né? Do ex que é Abimeleque e casar com Ruth. Aí todo mundo falou, tá bom, concordo. Aí Boaz autorizou o papel, que todo mundo assinasse, assinaram o papel e agora ele ficou com as terras e tinha que casar com Ruth. Olha só que bênção, irmão, que bênção. Ruth chegou com um pé na frente e outro atrás, né? E Noemi chegou sem nada, sem nada. E agora já tem a compra das terras, já tem dinheiro, né? Noemi já tem as compras da terra e ainda por cima casou com quem? Com Boaz. Boaz é um pouco velho, mas tem nada a ver, né, irmão? Nada a ver, né? A Bíblia diz que ele era mais velho, bem velho, e a Ruth era bem nova, né? E aí agora a bênção, irmão, chegou. Você vê como compensa ser a pessoa boa, ser a pessoa honesta, pessoa sincera. A Bíblia relata que Ruth aqui era maravilhosa. E a sua nora, né? A sua sogra, que era Noemi. E aí Boaz vai lá, casa com Ruth. Noemi fica muito alegre, muito satisfeito. E agora pega o dinheiro, né, das terras e ainda continua sendo própria dela as terras, porque é da própria nora, né? Casou com Boaz, sua irmã. A Bíblia diz que ele era rico já, né? Era da família de Noemi, só que era rico. E aí, irmão, a Bíblia vai dizer que todo mundo assina o papel e eles agora viram marido e mulher, os dois. E Noemi, aí, irmão, a Bíblia agora vai dizer que Boaz casa com Ruth. E eles tiveram relação. E Boaz e Ruth tiveram filho. E a Bíblia diz que eles deram um netinho para Noemi. E Noemi ficou criando o menino. O nome do menino foi Obed. Não, Obed veio ser o pai de José, que foi pai de rei Davi. Olha para aí, ele é neto do rei Davi, irmão. Boaz ele é vô do rei Davi. Olha só o que aconteceu. Nasceu um filho para Noemi, né? Que é do filho de Boaz. E o nome do menino é Obed. E veio ser o pai de José, que foi o pai de rei Davi. O
os antepassados de Davi. Deste Pérez são estes: Pérez, Herom, Rão, Aminadab, Nisson, Salom, Boates, que é o Obed e José. Então esses foram os filhos de Boates, Obed. E Obed, irmão, foi o pai do rei Davi. Obed veio ser o pai de José primeiro. Obed é o pai de José e José é o pai do rei Davi. Olha só. E o rei Davi, irmão, foi uma história linda, né? O rei daquela época, né? O rei tomou de conta de tudo. José, o nome do pai. E Ruth, irmão, Ruth, eu tô sabendo dessa história agora, que Ruth, ela é a avó de Davi. Ruth é a avó de Davi. Nasceu um filho para Noemi, que é o filho de Obed, né? De Boates, que põe o nome do menino de Obed, veio ser o pai de José. Obed é o pai de José, que é filho de Ruth. Agora, e José é pai do rei Davi. Então quer dizer que Ruth é a avó de Davi. Olha só que história linda. Ruth, irmão, veio de uma família simplesinha, de sobrezinha que não tinha nada. Casou com o filho de Noemi, né? E persistiu no meio do caminho que não ia ficar em Belém, e persistiu ficar com Noemi, chorou, persistiu, Noemi deixou, a outra ficou, né? A Ófica, que é o outro filho, ficou, né? Não persistiu, perdeu a benção. Se a Ófica, que era a outra nora de Noemi, tivesse junto, tinha casado também, tinha participado da herança e da riqueza. Por isso que é bom, irmão, ser persistente. Noemi seguiu todo o conselho de Noemi. Ruth seguiu o conselho de Noemi. Mandou ela deitar nos pés de Boates. Ela foi lá, deitou, não se importou que ela era velha, né? Não se importou que ela era velha. Que Boates era velha, ela era nova. Foi, casou, teve filho. E esse filho se criou, deu o nome de Obed, né? Que esse Obed foi o pai de José, né? Que José é o pai do rei Davi. Você vê que benção, por causa de um detalhe, o negócio cresceu. E agora a história do rei Davi, irmão, agora está lá em cima. Você vê a benção que Deus deixa para mim e você. Se você não for obediente, se você não for uma pessoa honesta, sincera, irmão, a sua história, ela não vai continuar. Não continua porque você é ruim, você fez coisa ruim, coisa mal, Deus não deixa a árvore crescer. A Bíblia diz, uma árvore, quando ela é boa, ela dá fruto. São frutos bons. Quando a árvore é mal, elas não dão fruto. Você vê, Boates foi uma pessoa tão boa com Ruth, deixou ela trabalhar, mandou ela levar um feixe de milho, comida, apanhar à vontade, que eles não tinham logo quando chegou, estava passando necessidade, né? E Ruth obedeceu a sua nora, Noemi. E Noemi não ia ter mais filho? Noemi não ia ter mais filho, já estava velha. Ela falou que é para ela casar. Ela não queria ficar fora da descendência. Então Ruth foi persistente, irmão. Por isso que é bom ser persistente. Ela chorou, implorou para ir para o lugar. A outra ficou, né? A outra não foi persistente, já a Ruth foi. E olha a benção. Agora ficou vó do rei Davi. E ficou uma história linda, maravilhosa, né? Então compensa você ser persistente e honesto. Então parabéns para Ruth, hein? Essa mulher foi uma vitoriosa, não desistiu. Irmão, todo término de culto aqui eu faço uma oração. Essa oração é para cura, tá? E libertação. Aquele que crê, faça esse gesto, e quem vai curar você é Jesus. Jesus que cura. Jesus cura, liberta e ainda leva para o céu. Eu vou fazer um gesto aqui, se você puder, você faça igual. Se você tiver com marido em casa, com mulher, se tiver com pessoas de fora, você estenda a mão para cima, tá? Para ser curado. Cura de enfermo, qualquer tipo de doença. E a libertação é Deus que faz, mas você já pega a carona e já faz os dois, né?
Porque o que tiver dentro de casa já sai, tá bom? E você ora junto comigo. Se você não puder orar as minhas palavras aqui, falar a mesma palavra que eu estou orando, você pode falar outras, né? Você e Deus aí, tá bom? Mas a cura é Deus que vai fazer aqui, né? E a cura, Deus ele mandou eu curar. Agora a libertação é você e Deus. Você fala assim, Deus, tira esse vício do meu marido, da minha esposa, do meu filho, né? Tira essas enfermidades. Você vai falar tudo que você tem no seu coração aí. E Deus ele vai levar essa oração para o céu e mandar os anjos trazer com a resposta, tá? Tem que crer. Sem crer é impossível agradar a Deus. Então, feche os seus olhos e ore comigo. Deus querido, eterno Pai, Deus de maravilha, Deus de milagre, Deus de cura, de libertação, papai, eu te peço, papai, que mais uma vez, nesse culto, que o Senhor, papai, vá no encontro agora desse homem, dessa mulher, papai, desse jovem, papai, e traz de novo, papai, a cura, a libertação, papai, para o corpo, para a pele dele, e entra, papai, põe a mão nessa doença, nessa enfermidade, traz de volta, papai, a saúde e a força para ele, assim, papai, como o Senhor, papai, fez com Moisés, mandou Moisés pôr a mão no seu peito, papai, e a mão ficou leprosa, papai, assim o Senhor mandou novamente Moisés, papai, pôr a mão no peito, e a Bíblia diz, papai, que a mão ficou igual ao restante do corpo, papai, limpa, papai, assim também te peço, papai, que o Senhor põe a mão, papai, nessa lepra, nessa doença, nessa enfermidade, papai, que ela venha ficar, papai, igual ao restante do corpo. Eu te peço que o Senhor vá encontrar agora essa família, papai, que estiver, papai, na tua presença e faz essa linda maravilha, papai, cura e libertação. O Senhor, papai, curou, papai, no passado, isso também está curando muito no presente agora, está instituindo, papai, muita família, papai, a tua Bíblia diz que é possível aquele que crê, papai, fará uma maravilha no teu nome. O Senhor diz que tu fará, papai, falar para o monte, ergue daí e vem até aqui. O monte, papai, erguirá de lá e vem até aqui, papai. O Senhor, papai, faz essa maravilha, manda anjo, papai, com a resposta, papai, vindo do céu, papai, com essa libertação, papai, para essa pessoa agora, que ela venha contar um testemunho maravilhoso que o Senhor fez, depois de muito testemunho que o Senhor já fez, papai, nessa terra. Mais um testemunho será, papai, programado em teu nome. Eu te peço, vai no encontro, papai, dessa casa agora, essa família, papai, cura e liberta, papai. Se tiver um vício de droga, papai, de cachaça, de álcool, qualquer vício, papai, o Senhor, papai, também tira esse mal, esses espíritos imundos, sacode por terra, passou do mar sagrado, para o lugar do esquecimento, que é para que, papai, nós viemos de novo, está, papai, firme e forte, papai, como uma rocha no teu caminho, papai, vai em conto, te peço, te oro, papai, quebra o mal, papai, quebra as correntes, quebra, papai, essa decepção, papai, dessa pessoa agora, em teu nome, papai, Jesus, o nome mais lindo de todos os nomes que tem no planeta, é esse nome que cura, liberta e leva para o céu. Oh, alabachuba, como labachabacou, labai, chocou. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. Vai ao encontro agora, papai, dessa pessoa. Quebra o mal, papai. O mal, sacode por terra, não para a minha glória, mas sim para a tua glória, porque a glória, papai, é toda tua, papai. Quebra, papai, por terra essa doença, essa enfermidade agora. Vai ao encontro, papai. Se for na cabeça, papai, se for, papai, no corpo, na pele, papai, sacode por terra as enfermidades. Que o Senhor é lindo, maravilhoso. E te agradeço, papai, por mais uma cura. Em nome de Jesus. Amém. E aí, irmão, a cura, irmão, que a gente programa aqui não é em meu nome, é no nome de Jesus, Ele que cura e que liberta. A gente só programa aqui, né? Programa e a maravilha Ele que faz, tá? Você que crê em cura, tá? Faça esse gesto aí e o nosso Deus vai trabalhar. Sempre trabalhou, né? A Bíblia diz que Deus não dorme. E se Ele não dorme, é lutando por quem? Por mim e por você. É lutando por mim e por você que não dorme. Acho que Ele não dorme para ficar fazendo o quê? Ele falou que a única raça que parece com Ele é nós e você. Ele teve trabalho, irmão, comigo e com você, desde a fundação da terra, desde o Éden. No Éden, Ele já teve trabalho. E Ele não desistiu de você. Ou Ele não desistiu de você lá no Éden.
não desistiu no dilúvio. No dilúvio ele destruiu todo mundo, mas deixou Noé. Então ele nunca desistiu de você e nunca vai desistir, tá? E não é agora que ele vai desistir, tá bom? Vai um encontro de mim e de você e vai restituir sim, que é para ser mais programado uma cura ou libertação, tá bom? Fica com Deus, fica na paz, e em nome de Jesus, amém. Até a próxima.